Meus amigos, o assunto da nossa semana será a justiça tarda, mas não falha. A hora da Lava Jato. Finalmente, graças à coragem do Greenwald, a gente está podendo ver, toda a canalice da Lava Jato exposta agora, né? O seu instante de julgamento. Né? Eu acho a hora mais simbólica, isso já está sendo discutido em toda a imprensa, todas as pessoas estão a hora do julgamento da Lava Jato está acontecendo, o julgamento social, né? Obviamente, o julgamento jurídico é sempre depois disso, pela pressão da própria sociedade. Gilmar Mendes, inclusive, né, começou talvez tenha sido um instante simbólico mais importante quando ele falou na Corte Suprema, ou seja, sobre o crime da Lava Jato. A gente está tendo aqui uma completa inversão, né? Ou seja, a Lava Jato era, digamos assim, a onda acusatória, né, que estava levando o país de roldão nos últimos 5 anos, e agora é ela que está no banco dos réus. É sobre essa questão que eu gostaria de refletir com vocês hoje, porque eu acho que existe um perigo enorme aí da gente ficar no detalhe e esquecer o principal, né? A minha função, eu vejo, como intelectual, exatamente, de apontar os encadeamentos para que a gente não perca, porque a racionalidade, ela se perde no detalhe. A gente tem que reconstruir o quadro principal, a gênese, o encadeamento dos elos, para que a gente possa perceber o que está em jogo. E eu acho importante isso no instante em que a Lava Jato está sendo posta no banco dos réus. O que é que deve estar no banco dos réus? Essa é a questão, né? E essa é uma questão extremamente importante para nós brasileiros. Não nos esqueçamos que, desde 2015, a Lava Jato vem produzindo feitos, tem mandado no país, né, em associação, especialmente, com a mídia em geral, mas especialmente com a Rede Globo. Mas a gente não pode esquecer que esses são os dois elementos que estão à vista, mas não são ainda os elementos principais. Por isso é preciso a gente reconstruir. Eu acho que, enfim, eu sou um crítico da Lava Jato desde o começo, desde a primeira hora, jamais acreditei em nada disso. A Lava Jato teve coisas boas e tal. Não sei, né, o que foi. Pois eram poderosos na cadeia. Isso é um populismo barato. A Lava Jato, para mim, sempre foi, né, uma grande traição ao povo brasileiro, porque ela acompanha uma tradição que é muito mais longa do que ela. A gente não pode achar que a Lava Jato instaurou alguma coisa, ela é um elo numa coisa que já está se reproduzindo há muito tempo. E por conta disso, e eu estava em Brasília, eu era presidente do IPEA nessa época, em 2015 a gente já fez uma pesquisa para ver os efeitos da Lava Jato já em 2015. E esse efeito da Lava Jato em 2015 já era de 1,5 milhão de desempregados. Isso num contexto em que o Brasil saiu de 2014 com o menor desemprego da sua época. Ou seja, a Lava Jato é, antes de tudo, a culpada pelo desemprego estrutural brasileiro, porque o desemprego ele não aparece de uma hora para outra, ele não aparece na grandeza que ele vai se apresentar depois inicialmente. Ele começa em ramos específicos, depois ele vai, obviamente, porque na economia você tem esses efeitos dominó, né? Se você tem uma empresa que acaba com a Petrobras, e com os empregos que estão associados a ela, ou com as construtoras, Odebrecht, etc., né? Você também vai acabar com os empregos das empresas que dependem das encomendas desses setores, obviamente. Então, o crime da Lava Jato é muito pior, né? Imagine aí as vidas arruinadas, a miséria, né? As escolas que não puderam ser pagas, os tratamentos de saúde que não puderam ser pagos, graças a esse bando criminoso chamado Lava Jato. E aí a gente tem o quê? Essa associação ela vai gerar desemprego, né? Vai ser a culpa do desemprego, antes de tudo, da Lava Jato. Claro, e dos seus associados que nós iremos discutir aqui hoje, né? Mas o ataque frontal, né? A artilharia frontal levada a cabo pela Lava Jato, né? Os instrumentos jurídicos, etc. O golpe, claro, né? O golpe foi montado e, apesar de ter tido, chama-se de golpe parlamentar, sabe? Isso é novamente se perder no detalhe. Sem a campanha juntamente com a Globo, obviamente, mas da Lava Jato como estrutura, montando o tema da corrupção, ganhando a opinião pública, né? Não só a parte neofascista e protofascista da população brasileira, mas enganando muita gente.
muito incauto, inclusive na esquerda. É preciso notar que a maior parte da esquerda colaborou com a Lava Jato. Né? Eu estava em Brasília, no governo, e eu vi isso. Eu era uma voz totalitária, com que eu conversava com as pessoas das minhas suspeitas. Porque eu conhecia a história do Brasil e sabia que a Lava Jato, quer dizer, tinha uma interpretação alternativa sobre a história do Brasil. Eu nunca percebi isso como a principal questão sendo a corrupção e tal. Sempre suspeitei disso, né? E por conta disso me tocou já o alarme. Isso aqui não está acontecendo agora. A mesma coisa aconteceu com o Getúlio. Igualzinho. É só ter olhos para ver. Quer dizer, a história ela vai se apresentando com máscaras novas, né? Mas ela se reproduz se a gente não critica, né? E se a gente não criticar de novo agora, daqui a 20 anos vai ter outra Lava Jato, né? Esse é o ponto. Desemprego massivo, Lava Jato. Golpe, Lava Jato. Sem a Lava Jato e a campanha pública, não haveria condições do parlamento ter montado o golpe com o Supremo e com tudo, né? Contra um governo popular legitimamente eleito. E de uma presidenta que todos sabem, todos sabiam já nessa época, não tinha nada a ver com nenhuma corrupção, né? Muito menos as tais pedaladas. Né? E só foi possível passar aquele trem como passou por conta de toda a dramaticidade que a Lava Jato, juntamente com a imprensa, tinham construído naquele instante na esfera pública contra o povo, né? E os seus interesses. Ou seja, então foi o ataque à democracia. Culpa de quem? Lava Jato, mais uma vez, e depois se assomando com tudo, ou seja, a prisão injusta do presidente Lula, que hoje o mundo inteiro reconhece. Não há nenhuma dúvida, né, internacionalmente, que o Brasil está sendo vítima, né? Foi vítima de uma armação, de uma armadilha, de uma mentira, né? Uma mentira que ainda está sendo, né, mantida por setores do poder judiciário, que é o poder mais conservador do Brasil, né? E certamente o mais corrupto. Não estou acusando o poder judiciário como um todo, tem muita gente decente, muita gente corajosa nele, mas enquanto tal, o Ministério Público, etc., né? Agindo de um modo hipócrita como uma organização criminosa, né? E dando apoio a esse tipo de coisa. Isso levou à quarta grande culpa. Afinal, a Lava Jato está no banco dos réus e a gente tem que ver quem está se locupletando disso e com qual finalidade e levando o vínculo genético até o seu começo, que é o que importa, senão a gente é feito de imbecil, sempre na vida, né? Que é a fraude do governo Bolsonaro. A fraude do governo Bolsonaro, que é uma fraude montada pelo governo americano para roubar a Embraer, roubar petróleo, assaltar a economia, o comando aí de Guedes aí, isso é um saque no país, roubando a gente, né? Quer dizer, isso é incrível isso, ou seja, fala-se de, Bolsonaro se vendeu como anticorrupção, né? Enquanto ele estimula o tipo de pior corrupção mafiosa, miliciana dentro do Estado e dá carta branca para Guedes vender o país para os empresários que o apoiam, que é exatamente o que está acontecendo agora. Ou seja, o Brasil nunca foi tão corrompido num governo que se diz que, né, montou-se o cara dizendo, não, antes de tudo que o país precisa ter um presidente que não seja corrupto. Quem? Jair Bolsonaro. Isso é uma piada, né? Se não fosse uma tragédia, né? Era uma piada. Então a gente tem aí desemprego, golpe, ataque à democracia continuado, a fraude bolsonarista. Tudo não teria acontecido sem a Lava Jato. E aí o que é importante, pessoal, é que a gente reconstrua, né, essa história desde sempre. Quando se diz, por exemplo, essa coisa de poderosos na prisão, coisas boas, etc. Aí não precisamos levar o que foi que a Lava Jato fez de bom ou não e tal. Isso é extremamente perigoso. Desde o começo, essas cartas estavam envenenadas. Desde o começo, ninguém estava afim de acabar com a corrupção no país. Desde o começo, o único objetivo era afastar o PT da política, especialmente Lula, que é o grande líder popular do Brasil. Desde o começo, foi isso. A Lava Jato foi montada para isso. Né? E não foi montada para acabar com corrupção alguma. Ao contrário, o que está acontecendo agora é uma corrupção milhares de vezes maior. Milhares de vezes maior, sem exagero semântico nos números. Como a gente já, inclusive, discutiu aqui em outros bate-papos várias vezes. O que está acontecendo aqui é que quando você deixa uma justiça descontrolada e uma justiça como a nossa, que não é controlada de fora, imagine, quer dizer, quem está julgando
Dallagnol são seus próprios companheiros que fizeram com ele, vários deles, as mesmas bandidagens. Como é que esse cara vai ser condenado? E Moro idem. Como é que ele pode ser condenado no contexto de um poder judiciário, que inclusive quando ele foi acusado, 300 deles saíram em defesa de Moro. O que se tem que ter é nenhum poder pode ser sem limite. Isso é a regra básica de qualquer pensamento democrático. Você tem que ter pesos e contrapesos e você tem que ter o quê? Toda autoridade, seja do executivo, legislativa, judiciária, tem que ser controlada. E ela tem que ser controlada por pessoas que estão de fora dessas instituições e não têm interesses coniventes com ela, né? Então a justiça brasileira, o Ministério Público, deve ser agora a primeira coisa urgente que deve ser pensada, não é isso? Claro que isso não vai acontecer no governo Bolsonaro, que tem interesses nessas maracutaias e nesse tipo de associações, né? Um governo mafioso, miliciano, como todo mundo sabe. Mas é importante que a gente, quando houver a primeira oportunidade, a justiça brasileira tem que ser controlada por pessoas que estão com um controle externo, né, de pessoas que não estejam envolvidas nos mesmos escândalos, nem tenham interesses na continuação desses escândalos. Isso é extremamente importante. Toda ação humana tem que ser controlada, né? Tem que ser controlada de fora. Né? Não existe ninguém aí. Esses caras se arvoraram em heróis, como se eles próprios fossem. E a gente viu que tipo de bandido é isso. Isso não aconteceu só no Brasil, em toda a história é isso. Toda vez que você se arvora, né? Então eu sempre disse, todo herói moralista é um canalha. Né? Que está se aproveitando da propaganda, etc. Para quê? Para os piores fins, né? Como Dallagnol, como Moro, etc. Fizeram, e os bandidos que participaram com ele dessas mesmas ações, né? Isso é extremamente importante a gente perceber, pessoal, porque o combate à corrupção no Brasil em si é suspeito. Por que eu estou dizendo isso? Porque a própria invenção da história de que a corrupção só na política é o grande mal brasileiro é uma invenção da elite, como aliás eu sempre denunciei. Isso tem a ver com toda uma concepção da história do Brasil, de que essa corrupção vem de Portugal e tal. Isso foi repetido e santificado por 99% dos intelectuais brasileiros. Isso ainda hoje em grande parte ainda é hegemônico, né? Nas universidades, nas escolas. Não houve uma crítica, né? Ainda que fosse socializada, né? O meu próprio livro que denunciou isso, né? Teve muito mais impacto em escola de samba como a Tuiuti e depois nas outras do carnaval seguinte, sobre artistas, cinema, teatro, etc. Mas ainda não chegou na universidade como deveria ter chegado. Ainda hoje tem pessoas, inclusive que se dizem críticas e tal, que repetem patrimonialismo, mas mesma bobagem, sem responder às críticas, ou seja, sem uma atitude acadêmica, etc. Né? Como se nada tivesse acontecido. Isso é extremamente importante, por quê? Porque isso tudo foi inventado para criminalizar o povo, ou seja, a soberania popular. A ideia é, quando você criminaliza o Estado, você está querendo criminalizar o voto. Claro, porque quem põe, quem instaura o poder de Estado é o voto. É o voto do povo, né? Então eu sempre fiz essa relação de que a escravidão continua com outros meios, certo? Que é a novidade da minha análise, né? Ou seja, a escravidão se transformou em República Velha. Os temas da República Velha é criminalizar o voto popular para essa elite continuar no poder e destituir sempre quem quer, qualquer líder popular que seja eleito através da imprensa, que é dessa mesma elite. Né? Nunca foi neutra, nunca foi no Brasil neutra, sempre foi uma força do poder da propriedade privada entre nós e é a boca dessa propriedade privada. Então é a associação com a imprensa, a elite, né? Os nossos bancos, essa elite não só rentista, mas extrativista, que não tem nenhum interesse compartilhado com o restante da população. Nunca houve entre nós uma fração industrial que tem a ver, que se preocupa com o mercado interno, ou seja, com o que acontece dentro do próprio país, etc., como nas social-democracias europeias, né? Por conta disso, a nossa elite é contra o povo, né? Só quer roubar e assaltar o povo, como está assaltando agora, com Guedes entregando tudo que nós temos aos americanos, com esse lambe-botas do Bolsonaro, com Trump, né? A quem ele ama, e ele disse isso abertamente, não é isso? Ama Trump e odeia o povo brasileiro, obviamente, que está entregando toda a sua riqueza, todo o nosso futuro, toda a nossa capacidade de ter uma vida digna, né? No futuro do país rico como nós somos, mas que é empobrecido por conta dessa elite. A corrupção como lugar na política
É o único argumento que essa elite canalha, saqueadora tem para criminalizar qualquer política popular. E eu ainda fico, e ainda é para mim incrível que boa parte da esquerda não compreenda isso. Aí já está começando a analisar a Lava Jato como se a Lava Jato fosse só uma. A Lava Jato é só um episódio de uma história que tem 100 anos, que aconteceu com Getúlio Vargas, quando Carlos Lacerda teve todo o apoio da imprensa, Globo, né, e outras que têm outro nome hoje em dia, mas eram os mesmos donos, as mesmas famílias, atacaram Vargas do mesmo modo que hoje a Lava Jato ataca Lula e o PT. Ou seja, então não é antipetismo, né, é antipovo. É a forma, essa ideia da corrupção como habitando o Estado e a política apenas, quando o grande roubo é do mercado, desses proprietários saqueadores. É uma forma de criar um bode expiatório para poder atacar a política popular. É isso que precisa ser acabado. A Lava Jato é só um episódio nessa mentira. E a ideia de que a corrupção é algo afeito ao Estado, à política, etc., né? Que inclusive 90% da esquerda acredita nisso. Eu acredito que hoje em dia talvez 80%, mas ainda é preciso montar o quê? Uma nova concepção da história para que a gente localize a Lava Jato aonde ela está. Ou seja, um mero episódio, uma mera máscara, né? Do que desse projeto de poder de uma elite que não tem nenhum projeto para o povo, então ela só tem essa criminalização, né, como elemento de moralizar a sua opressão e o seu saque absurdo com relação à sociedade como um todo. Né? Nesse instante em que a Lava Jato está no banco dos réus, a gente não pode ser feito, mas como o povo inteiro, de imbecil, mais uma vez. Né? Não é a Lava Jato apenas, não é a Lava Jato como detalhe, é o esquema que foi montado pela elite brasileira, ou seja, a elite quem? O agronegócio, que continua no poder, especialmente com Bolsonaro agora, e a fração rentista, que explora a sociedade inteira através de juros. Você teve aí o presidente do Banco Itaú dizendo que o desemprego maciço brasileiro é bom. Imagine, né? Que elite é essa? Esse cara espelha essa elite. Essa elite é exatamente isso. Essa elite que não tem nenhuma responsabilidade, né, com o bem-estar da população como um todo, né? Que celebra o desemprego, ou seja, que prova a gente que é mais disso. Ou seja, é essa elite canalha, sem compromisso nenhum com a população e com o seu bem-estar e com o seu futuro, que apenas extrai as riquezas, uma elite extrativista, né, que mora quase sempre fora do país, como o senhor, o maior milionário brasileiro, o Lehman, que mora no Lac Leman, ou seja, então ele não tem nenhuma mesmo, né, nenhuma, só recebe os frutos, só recebe as riquezas, e não tem nenhuma solidariedade, portanto, com a sociedade como um todo. É preciso o quê, então? Associar a Lava Jato, a Globo, que sempre a imprensa vai estar ligada ou ao poder judiciário ou aos militares, como uma força dentro do Estado, associada pela imprensa aos verdadeiros culpados, que é sempre essa elite, né? Essa elite do saque, a elite do agronegócio, que vende os seus produtos em moeda estrangeira. Então, para elas é indiferente como o país vai, ela vai receber do mesmo modo. E essa fração rentista que domina, ou seja, que inviabiliza qualquer projeto industrial, que é fundamental num país como o nosso, que tem muita gente, para que você possa dar emprego, pequenas, médias empresas, mas também empresas de construção civil, por exemplo, e a matriz que estava sendo construída antes. Essa matriz foi destruída pela Lava Jato, com apoio da imprensa, especialmente da Rede Globo, amando dessa elite. E essa elite fica por trás. Então a gente tem que articular essa cadeia, esse encadeamento, para não ser feito de bobo, nem ser feito de imbecil, de novo, agora que a Lava Jato está no banco dos réus. Tem que trazer para esse banco dos réus essa imprensa, que sempre foi instrumento de manipulação, e os seus mandantes. Quem manda, quem é o mandante dos crimes que a Lava Jato perpetrou, é essa elite que não tem nenhuma responsabilidade, né, com o bem-estar, como o presidente do Itaú disse, né? Quer dizer, que é ótimo que você tenha desemprego, pobreza, etc, macroeconomicamente. Imagine isso, né? Essa elite que tem que ser levada aos bancos dos réus junto com a Lava Jato, senão a gente não compreende nada do que está acontecendo. Esse esquema que articula essa elite, a imprensa, como boca dessa elite, essa manutenção de uma ideia absurda sobre o Brasil, como se a corrupção estivesse no sangue de nós todos, inferiorizando o povo, como eu sempre denunciei,
Isso está especialmente no Elite do Atraso, mas está em todos os outros livros, que ainda infelizmente, apesar de uma parte da esfera pública brasileira ter assimilado essa crise, não é mais uma ideia minha, é uma ideia de uma parte importante, né? Já é uma ideia social, a ideia de como a escravidão se torna, monta-se em outras máscaras. Essa ideia deixou de ser minha, essa ideia agora é uma parte que, grande parte da intelectualidade, da esfera cultural, etc., já partilha, né? Então se tornou uma ideia social, sem dono, graças a Deus, ótimo, né? É para isso que as ideias são construídas mesmo. Essa ideia tem que se tornar dominante e ela tem que efetuar essa cadeia genética como um todo. O que deve estar no banco de réus agora não é apenas a bandidagem de Moro e de Dallagnol, do Ministério Público, etc, etc. Eles também, obviamente, mas são operadores menores. São, inclusive, pessoas, em termos humanos, extremamente medíocres, né? Moro nunca fez nada razoável na vida, decente na vida. O único texto que ele tem é um texto que fala sobre que ele é a favor da colonização política da justiça. Imagine esse tipo humano. O que tem que ser posto é essa articulação inteira com a imprensa. Então você tem que regular a imprensa, você tem no mínimo que tornar a Rede Globo pública, depois de todo tipo de prejuízo que essa família e que essa emissora já causou ao povo brasileiro ao longo de 50 anos. E, além de tudo, a real culpabilização, os reais corruptos em milhões de vezes, que é essa elite agrária atrasada, que sempre foi uma elite que assassinava, roubava, etc., como está acontecendo de novo agora. Isso é uma história de 500 anos e que tem um poder judiciário, esse sim, corrupto, né, para assinar e para validar e legitimar todos os seus desmandos. É essa articulação de poder que tem que estar no banco dos réus agora, senão outra Lava Jato com outra máscara, não mais aquela do Carlos Lacerda com o Getúlio Vargas, foi o mesmo esquema, né, para levar Getúlio Vargas à prisão, que ele matou-se antes, né, uma catástrofe, exatamente o mesmo tipo de operação que aconteceu com a Lava Jato depois. Ou seja, isso significa o quê? Se a gente não se conscientizar dessa articulação, outras Lava Jatos irão surgir. Um grande abraço para vocês, pessoal. Tudo de bom.